Olá pessoal, sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Vamos então para a nossa última aula dessa semana, da semana 5 de gramática. Ou seja, vai ser a nossa última aula sobre substantivos. Gente, não esqueçam, essas duas aulas anteriores dessa mesma semana, a gente fez exercícios. Então, nessa aula nós também faremos exercícios. Peço que vocês vão para a página 16 do livro de vocês. Lá nós temos então o primeiro exercício. Animais, nossos irmãos. Desde o início da vida no planeta Terra, muitas são as espécies animais que foram extintas por vários motivos. Atualmente, quando se mencionam espécies em extinção, afloram as várias atividades humanas que as provocaram ou estão provocando. Dentre essas ações, as principais talvez sejam: primeiro, a caça predatória de animais de grande porte e de alguns animais menores. Todos esses animais, de uma forma ou de outra, rendem expressivos lucros. Segunda, a descuidada aplicação dos chamados defensivos agrícolas ou agrotóxicos, desestabilizando completamente o ecossistema. Terceira, as grandes tragédias provocadas também pela incúria humana, como os incêndios florestais e derramamento de petróleo cru nos mares. Quarta, o desmatamento de grandes áreas, fator de cruel desalojamento dos habitats de incontáveis espécies animais. O para seguir, que muda de sentido se for invertida a posição de seus dois elementos, é: letra A, vários motivos vários. Letra B, grande porte, porte grande. Letra C, expressivos lucros, lucros expressivos. Letra D, grandes áreas, áreas grandes. Letra E, cruel desalojamento, desalojamento cruel. Ou seja, gente, a única ali que se eu inverter o substantivo e o adjetivo dá diferença de significação, então, é na letra D. Justamente porque grandes áreas, ou seja, são vários espaços, áreas grandes, então são espaçosas, tá? Então dá diferença de significação. A número 2, nós temos um texto bem grande do Carlos Drummond de Andrade, o qual nós não vamos ler. Vamos direto, então, para o enunciado. Com base na leitura, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Primeira, o sufixo inho marca o grau diminutivo do substantivo muro e tem no texto um efeito semântico pejorativo. O murinho, está sendo de forma ruim? Segunda, consternação é um substantivo concreto e pode, no texto, ser substituído por raiva. Gente, consternação é quando a pessoa fica, sem saber o que fazer. Além disso, gente, quando eu estou falando de sentimentos, igual o sentimento de consternação, então eu não posso ter substantivos concretos, eu tenho substantivos abstratos. São aqueles que dependem de outro ser para existir. Então, ali, gente, quando ele fala inho que está sendo pejorativo, na verdade, não. Então, gente, nenhuma delas está correta. Marcaremos a letra D de dado. Número 3. Vítimas de estupro sentem vergonha, culpa e medo de reconhecer seu algoz. Na maioria das vezes, ele é um conhecido do tratamento que vão receber e dos constrangimentos pelos quais passarão. Especialistas acreditam que apenas 10% das vítimas vençam tudo isso e denunciem a polícia. Em 2014, foram registrados 48 mil casos de estupro no país, 6,7% menos que no ano anterior, de acordo com o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Algoz é um substantivo sobrecomum. Ou seja, gente, um substantivo que vai ter ali o algoz, a algoz. Diferenças sintáticas ou morfológicas para designar masculino ou feminino.
Assinale a alternativa que apresenta unicamente substantivos sobrecomuns. Desculpa, gente, eu dei uma informação errada. É sempre o algoz, tá? Então, eu não posso alterar esse artigo que vem antes do substantivo. A testemunha é sempre a testemunha. O monstro é o monstro ou tem a monstro? Não, então é sempre o monstro. A criatura tem o criatura? Não, tem a criatura. Então, por enquanto, A está correta. Letra B. O indivíduo, a indivíduo? Não. Letra B. A intérprete, o intérprete? Opa, não posso marcar a letra B, então. Letra C. O doente, a doente? Opa, não posso marcar a letra C também, não. E a letra D tem o ente, a ente? Não, é o ente. A colega, o colega. Ou seja, também posso ter os dois. Ou seja, gente, a única ali que pode ser é a letra A. Número 4. Como a abstenção pode mudar o resultado das eleições na França? Os franceses vão às urnas neste domingo 7 para decidir sobre o futuro político de sua nação. As estações de voto começaram a receber os quase 47 milhões de eleitores inscritos às 8 horas da manhã do horário local e devem ficar abertas até às 19 horas nas cidades menores e até às 20 horas nos grandes centros urbanos, como Paris. Após 4 meses de campanha, o mundo todo aguarda ansioso pelo resultado destas presidenciais. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Odoxa na última sexta-feira apontou que 1/4 do eleitorado da França deve se abster nesse segundo turno. Os números são extremamente altos para a história do país e, se forem provados verdadeiros, podem ter um impacto potente no resultado da votação. Baixas taxas de comparecimento normalmente significam resultados mais distantes daquilo que era previsto pelas pesquisas de boca de urna. E, neste caso, a abstenção tem tudo para beneficiar a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen. Altas taxas de abstenção sempre beneficiam os partidos e os candidatos menores, diz o especialista inglês de política francesa na Universidade de Warwick, David Lee. Os eleitores de Le Pen são mais fiéis, têm menos chances de mudar seu voto na última hora e não devem deixar de comparecer às urnas. São os eleitores de centro, que costumam votar nos grandes partidos e que estão descrentes na política francesa e que têm mais chances de desistir de votar. Nessa equação, o independente Emmanuel Macron tem tudo para perder, já que os cidadãos mais moderados são essenciais para a sua vitória. É muito mais provável que os eleitores de Le Pen saiam de casa para dar seu voto para ela do que os de Macron, diz o americano David A. Bell, historiador especialista em França e professor da Universidade de Princeton. Avalie os recursos de construção de sentido e assinale a única alternativa incorreta, ou seja, qual delas está errada. Letra A. O termo os, destacado no último parágrafo do texto, retoma o termo votos. Os de Macron são os votos de Macron? Letra B. A palavra sua, destacada no texto, retoma franceses. Seu voto são o voto dos franceses. Letra C. O termo abertas, destacada no texto, refere-se ao termo estações de voto. Lá em cima, devem ficar abertas até às 19 horas. São as estações de voto. Letra D. A palavra seu, destacada no último parágrafo, retoma o termo os eleitores de Le Pen? Sim, gente. Mudar seu voto na última hora são os eleitores. Ou seja, gente, a única que está errada ali é a letra A
porque né, não está retomando, então, os votos. E sim, gente, ele está retomando o quê? Os votos na verdade, os eleitores de Macron. Número 5. Homem é o animal que lembra. Podemos dizer isso tendo em conta que não haveria, de modo geral, a cultura sem o trabalho da memória. Definir o que é memória, porém, não é fácil. Os cientistas tentam explicá-la afirmando seu funcionamento físio-químico. Na pluralização do adjetivo composto físio-químico, explique como se dá e justifique. Gente, físio-químico fica físio-químicos, ou seja, só o segundo elemento vai para o plural. Você fala, tá, mas são 2 substantivos, por que não vai? Porque o segundo substantivo está indicando a finalidade. Por conta disso, então, ele não vai para o plural. Ele vai para o plural último. Bom, gente, espero ter ajudado vocês. Então, sei que os exercícios de substantivos são mais tranquilos, mas aguardo vocês na próxima aula. Até mais!